Eu já tive muitos dias em que eu senti que eu poderia ter mais disciplina, seguir melhor os cronogramas, ter mais produtividade no dia a dia, assim. Já senti inveja de influenciadores de produtividade, de rotina, que acordam às 5h30 da manhã e às 9 já fizeram mais do que eu faço no meu dia inteiro. Você também? Aqui entre nós, eu preciso admitir que eu já quis ser mais parecida com um robô e consegue fazer tudo o que se propõe a fazer na hora certa, sem enrolar, sem se distrair. Não preciso nem dizer que eu me frustrei todas as vezes, né? E não é à toa que a gente se sente assim. O mundo, ele pede cada vez mais produtividade da gente. A gente sempre pode fazer mais, se doar mais, completar mais tarefas. Sempre dá para ser um pouquinho mais produtivo do que a gente é. O sistema que a gente criou garante que a gente nunca sinta que fez o suficiente. Ainda mais agora que a nossa competição no mercado é com a inteligência artificial. Mas o que acontece quando a gente tenta ser um robô? De início, pode parecer mais legal, né? Porque é isso, a gente tem mais produtividade. Na teoria, a gente vai conseguir seguir exatamente o nosso cronograma, fazer tudo que a gente se propôs a fazer. Nesse mundo ideal de robôs, a gente não procrastina nenhuma tarefa. A gente elabora bem as nossas metas, define as tarefas certinho, faz aquele planejamento assim, justíssimo, que vai ajudar a gente a alcançar tudo que a gente quer, todos os nossos objetivos, e tudo vai ser feito com excelência. Mas isso dura pouco. Essa coisa de tentar ter uma alta performance pode até durar um tempo, pode durar uns dias. Em alguns casos, dependendo do seu perfil, pode durar algumas semanas. Mas em algum momento, a nossa humanidade vai dar as caras. Porque em algum momento, vai ter um dia assim que você não dormiu tão bem, e aí o seu cérebro não tem a capacidade máxima, vamos colocar assim, ao longo do dia, e executar as tarefas é um pouco mais difícil. Vai ter algum dia também que você vai ter um problema pessoal, e isso vai ocupar espaço na sua cabeça, vai te distrair das coisas que você precisa fazer, que teoricamente você precisa fazer. Eu, por exemplo, outro dia machuquei o braço na academia, machuquei o punho aqui assim, ó, fazendo um exercício errado. E isso me distraiu um pouco, porque às vezes eu tava fazendo atividades cotidianas, assim, rotineiras, e eu senti uma dor, eu tinha que repensar como fazer, eu tinha que mudar a posição. Então aquela dor, de certa forma, me atrasou. Não tem jeito. A gente pode tentar, sim, ser esse robozinho que a nossa lógica produtivista, mercadológica incentiva a gente a ser, mas não vai passar de uma tentativa. Não importa o quanto a gente tente, a gente não é robô. E acredite se quiser, isso é uma coisa boa. A Letícia deixa de ser boba, seria ótimo conseguir ter a produtividade de um robô. Concordo, ter essa produtividade seria bom. Mas o que a gente perde quando a gente entra nessa lógica de produtividade constante? Teve um comentário num vídeo passado aqui que me colocou para pensar nesse assunto. Oxe, levei um susto com o monitor ligando sozinho, perdão. Como eu dizia, teve um comentário num vídeo passado aqui que me colocou pra pensar nesse assunto. Inclusive, foi esse comentário que me incentivou a fazer esse vídeo aqui. Olha que legal que é deixar comentário no vídeo das pessoas, eles podem virar um vídeo inteiro. A pessoa, que eu não sei o nome, porque ela não usa o nome aqui no YouTube, ela disse que precisamos desse tipo de conteúdo para lembrarmos que não somos robôs. Estamos sujeitos a fragilidades, pequenas metas e descobertas constantes. Descobertas constantes. Você já ouviu falar naquele conceito de serendipidade? Eu sempre me embolo um pouquinho para falar essa palavra. De acordo com o dicionário Priberan, serendipidade é, abre aspas, a faculdade ou o ato de descobrir coisas agradáveis por acaso, fecha aspas. Ou seja, é quando você, por exemplo, erra um caminho e aí você passa por uma rua que você nunca passou antes e aí você vê um ipê florido, lindo, maravilhoso. Eu gosto de ipês, olha aqui a minha tatuagem de flor de ipê. Você pode inclusive parar, tirar uma foto desse ipê e mandar para sua mãe e ela vai ficar super feliz que você lembrou dela. Ou então é quando você tá arrumando uma gaveta do seu armário e encontra lá no fundo uma camiseta que você comprou num show que você foi há anos e isso te traz várias memórias boas. Tô na dúvida se esse é realmente um exemplo de serendipidade, porque tecnicamente você que colocou a camiseta lá, né? Mas acho que a ideia ainda vai. Pode ser também quando você se distrai do trabalho por um momento e aí você entra no YouTube e se depara com um vídeo meu. Você assiste, se identifica, a gente se conecta e viramos melhores amigos para sempre. Obrigada por estar aqui. Percebe que nenhuma dessas coisas teria acontecido se você não tivesse se distraído? É lógico que a distração tem o seu lado negativo, que é quando a gente se distancia do que a gente precisa fazer para alcançar as nossas metas e nossos objetivos. Mas ela tem seu lado bonito também. Um tanto de coisa legal pode acontecer quando a gente se distrai e existe beleza no que não foi planejado. É aquela música, né? É do John Lennon. Eu não vou cometer a vergonha de cantar o trecho da música aqui, mas é aquela música Beautiful Boy, que aí ele fala, né? A vida é o que acontece quando a gente tá ocupado fazendo planos. Enfim, isso tudo é um recado pra mim também, porque eu tenho a tendência de querer planejar muito as coisas. Mas olha o tanto de coisa legal que acontece quando a gente sai do script. Inclusive, se eu tivesse seguido o que eu planejei pra mim mesma, sei lá, 10 ou mais anos atrás, hoje eu seria uma arquiteta de sucesso, teria um escritório renomado e estaria
profundamente infeliz na minha profissão. Em vez disso, hoje eu faço joias. Esse colar aqui, por exemplo, ó, eu que fiz. E a ideia de fazer o curso de joias também veio de um acidente, de uma distração, mas enfim, não vou entrar muito aqui nesse assunto, porque eu acho que a gente já entendeu o recado. Mas, Letícia, ao mesmo tempo, se a gente estiver constantemente se distraindo e não cumprindo tarefas, a gente nunca vai alcançar o que quer. Concorda também? Então, se não dá pra ser um robô, mas também não dá pra ser deixar a vida me levar, a vida leva eu, como que a gente encontra o equilíbrio? Vamos para ações práticas, porque eu adoro ações práticas. Como encontrar equilíbrio em um mundo caótico que exige produtividade constante, mas que tem beleza escondida no acaso? Já adianto que eu também tô nessa busca, então não temos verdades absolutas por aqui. Primeira coisa, na hora de definir metas, vamos ser realistas? A gente quer abraçar o mundo, eu sei disso, eu quero, você quer. Mas já entendemos aqui que existe um limite na nossa capacidade de realizar as coisas. Então, na hora de planejar seus próximos passos, tente não definir mais metas do que cabem no seu prato. Em vez de tentar revolucionar a sua vida inteira de uma vez, você pode escolher uma ou duas metas que vão ser sua prioridade naquele momento. É importante você considerar o seu contexto, seu ambiente, suas capacidades, as habilidades que você tem, seu tempo disponível, sua energia disponível. Eu acho que eu dou esse exemplo em 90% dos vídeos que eu faço aqui, mas é aquilo assim, decidiu ser uma pessoa mais saudável. Em vez de mudar a sua vida inteira, a sua rotina inteira de uma vez, por que você não começa melhorando seu sono e comendo uma fruta no café da manhã? Não é mais fácil? Não é mais justo com a gente? Outra coisa que você pode fazer, segundo a ação prática, é criar mini metas. Tem a ver com o ponto anterior, né? A questão é que metas muito grandes, elas tendem a ser mais assustadoras, assim, e pouco palpáveis. O que eu quero dizer? É porque quando a meta é gigante, fica difícil de você entender exatamente o que você pode fazer para alcançar ela. Por exemplo, eu tenho uma loja online e como boa empreendedora, profissional autônoma, eu fiz tudo sozinha. Na hora de definir a meta, eu poderia ter colocado lá, criar loja online. Essa é a minha meta. E aí todo dia eu ia acordar e olhar para aquela meta e eu ia falar que raios eu faço. Vou abrir o YouTube, vou abrir o Instagram, vou abrir o TikTok. Porque criar uma loja online é uma coisa muito grande, pelo menos para mim é. Em vez disso, eu transformei essa meta de criar uma loja online em pequenas metas. Então, estudar as plataformas, escolher uma plataforma, contratar um plano, tirar foto dos produtos, criar os produtos. Outro exemplo bom, que também aparece na maioria dos vídeos aqui, é se você quiser criar o hábito de leitura. Se for o seu caso, eu sugiro que você não comece com a meta de ler 30 livros no ano. Começa com 12 ou com 5. Ou então você pode só decidir que vai ler um livro no próximo mês e depois você vê o que você faz. O mais legal de criar essas mini metas, na minha opinião, é porque elas são mais fáceis, né, de serem feitas, você resolve elas mais rápido. Então você consegue acompanhar melhor o seu progresso. No caso da loja online, né, tudo que eu faço para criar a loja online tá me aproximando do objetivo final. Mas se eu não acompanho todas essas tarefinhas, parece que eu não tô avançando, parece que eu não chego nunca, porque o meu objetivo final vai levar alguns meses para ser concluído. Se eu coloco essas tarefinhas, eu vejo o meu progresso, sabe? Ó, concluí uma tarefa, concluí duas, concluí 3. Isso tá me aproximando do meu objetivo final. Dá uma motivada. Terceira coisa que você pode fazer é entender que a lista de tarefas não acaba. Sabe esse sentimento de que você não tá fazendo o suficiente? Se ele aparece com muita frequência, talvez seja o caso de você fazer as pazes com a lista de tarefas infinita. O que acontece é que a vida adulta é uma lista de tarefas infinita. Sempre vai ter roupa suja no cesto, sempre vai ter louça suja na pia. Também sempre vai ter alguma coisa a ser feita no trabalho, um relatório para entregar, uma planilha para aprimorar. Até quando a gente termina tudo que a gente precisa fazer, sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada. Sempre tem um negocinho a mais para revisar. A lista não tem fim. Então é importante a gente entender isso. A lista não tem fim. Você poderia ter 50 horas no seu dia e isso ainda não seria o suficiente. Porque quando você conclui uma tarefa, aparecem mais 5. Igual a Hidra, aquela criatura da mitologia, sabe? Eu admito que eu tive que pesquisar para lembrar o nome dela. Mas enfim, é aquela criatura que tem 9 cabeças, eu acho, e aí você corta uma cabeça e nasce mais 2. Essa é a lista de tarefas de uma pessoa adulta. E não adianta lutar, só nos resta aceitar. Coisa número 4 que você pode fazer é definir um horário de fim e respeitar ele. Essa vale principalmente para quem trabalha por conta própria, né? Não tem horário para entrar e sair do trabalho, não bate ponto. Ou então para quem cuida das tarefas de casa, que no caso também não bate ponto. Já que a lista de tarefas não tem fim, a gente precisa decidir, precisa vir da gente decidir que para aquele dia ali, acabou, você não vai fazer mais nada. Por exemplo, eu defini que o meu horário limite de trabalho é 7h30 da noite. Eu admito que esse horário flutua um pouco, dependendo de como a minha rotina tá funcionando, dependendo do que eu tô fazendo, às vezes é 8, mas 8 eu já acho meio tarde, porque eu fico agitada, não consigo dormir. Mas enfim, atualmente o horário é 7h30. Deu 7h30, a não ser que tenha uma tarefa muito urgente pra fazer, tipo pagar uma conta que se eu deixar pra amanhã eu vou pagar R$300 de multa, eu vou parar de trabalhar.
trabalhar. Ah, mas ainda tem coisa pra fazer. Eu faço amanhã. Sempre vai ter coisa pra fazer. Ação número 5 pra você encontrar mais esse equilíbrio é definir suas prioridades do dia. Ou da semana, depende de como você se organiza. A lógica é, já que não vai dar pra fazer tudo, o que realmente precisa ser feito? A ideia aqui é definir as tarefas que vão fazer valer seu dia. Eu, por exemplo, gosto de grifar aqui no meu caderninho 3 tarefas por dia. Então, quando eu sento pra trabalhar, eu vou fazer primeiro essas 3 tarefas, sem nem olhar pras outras. Se eu conseguir fazer essas 3, eu entendo que o meu dia já valeu. E se eu conseguir fazer mais do que isso, é um bônus. Isso é legal porque tira um pouco dessa pressão da gente sempre fazer o máximo que pode. Porque o máximo não é uma coisa palpável, né? A gente faz as tarefas e aí a gente faz mais uma, e aí a gente sempre pode fazer mais uma, e aí já tem mais uma pra fazer depois. Você sempre poderia ter feito mais. Então, quando você define as prioridades, a sensação de dever cumprido, ela é mais frequente e também mais realista. Ponto número 6, é importante você aprender a ouvir as suas necessidades, tanto do seu corpo quanto da sua mente. Essa é bem mais fácil de falar do que de fazer, inclusive tem sido um tema bem recorrente nas minhas sessões de terapia. A ideia é basicamente assim, bateu o cansaço? Descansa. Tá tão triste que não consegue trabalhar? Não trabalhe. A cabeça tá doendo de tantas tarefas? Não faça mais tarefas. Se seu corpo tá pedindo arrego, não tente trabalhar mais. Ah, mas isso aqui é urgente. Pois resolva a sua urgência e aí depois você vai descansar. E vale a pena pensar se é urgente mesmo, porque nosso senso de urgência tá meio deturpado. Às vezes a gente acha que uma coisa precisa ser feita pra ontem, mas é mentira, não precisa não. O que vai acontecer se essa sua tarefa ficar pra amanhã? A maioria das coisas não é tão urgente assim. E sim, gente, eu tenho noção de que isso não é tão simples. Como eu falei, é mais fácil de falar do que de fazer. Porque às vezes a gente tem um chefe na nossa cola que tá cobrando, a gente precisa daquele emprego. Então, assim, é realmente encontrar esse equilíbrio da urgência. Se você acha que não fazer aquela tarefa ali, né, parar de trabalhar naquele momento, vai custar seu emprego, talvez ela seja uma tarefa urgente, entendeu? Então, longe de mim definir o que é urgência pra você. Isso realmente vai depender muito de cada caso. Mas sempre que possível, essa dica se mantém, assim. Aprenda a ouvir as suas necessidades. E por fim, o ponto número 7 é não se puna. A gente já entendeu, né? Por mais que a gente tente ser um robozinho, uma hora a nossa humanidade aparece. E quando isso acontecer, tente não se punir por isso. Tente não se punir porque você não deu conta de fazer alguma coisa, porque alguma coisa saiu do planejado. E digo mais, se você perceber que você está se punindo, não se puna por estar se punindo. Eu já me peguei fazendo isso. Essa lógica produtivista, ela é realmente uma cilada. Mas enfim, por exemplo, se você se propõe a fazer tais atividades num dia e não consegue fazer essas atividades, não consegue concluir tudo, é assim, respira fundo e retoma no dia seguinte. Se isso estiver acontecendo de forma muito recorrente, aí sim, talvez valha a pena você parar, analisar o que está acontecendo, analisar a sua rotina e reajustar as coisas. Por exemplo, talvez você esteja colocando tarefas demais no seu dia, e aí é o caso de você reajustar o seu planejamento. Talvez aquela meta tenha que ser adiada um pouco. Ou então, e aqui a chance é grande, talvez você esteja passando tempo demais no celular, se distraindo muito com o seu celular, e isso tá te impedindo de concluir as tarefas. E aí você pode deixar o seu celular em outro cômodo, ou então usar um daqueles aplicativos que bloqueiam o seu celular enquanto você tá trabalhando, sei lá. Em resumo, a gente não é um robô e a gente não deveria tentar ser. A vida acontece sim no planejamento, mas ela também acontece no acaso. E as duas coisas são importantes e são válidas pra gente. O que eu quero dizer é que a gente pode correr atrás dos nossos objetivos e ainda assim respeitar o ser humaninho que a gente é. É um exercício, o processo não é linear, mas é possível. Eu, pelo menos, preciso acreditar que é possível encontrar esse equilíbrio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, enviar pro coleguinha que pode se interessar pelo assunto. Não esquece também de deixar um comentário pra conversar comigo, porque eu tô adorando conversar com vocês aqui. Quando você interage com o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante pra você. E aí ele pode te mostrar novos vídeos meus, né, ou vídeos antigos que ele acha que você pode se interessar, pode te mostrar outros criadores de conteúdo que você pode gostar também. E lógico, a sua interação é muito importante para o YouTube considerar o meu vídeo relevante o suficiente para mostrar para mais pessoas, então me ajuda muito também. Obrigada pela atenção e é isso, beijo, tchau.